Pessoal, aqui nós vamos resolver o problema 22 e o 23 em sequência, tá? O 22 ele é uma propriedade que é de extrema importância para resolver o 23 e é uma propriedade bem interessante aí para resolver alguns problemas que a gente diz como se estivesse tirando uma carta da manga, né? Então vamos lá. Mostre que esse P é um primo, né? Tal que P igual a 4K mais 3, tal que P divide x2 mais y2, né? Então P divide x e P divide y, certo? Primeiramente, é fácil perceber, pessoal, que P não pode dividir somente um deles, né? Porque vamos supor, se P divide x somente, eu vou ter o quê? E P divide x ao quadrado mais y ao quadrado, naturalmente P divide a diferença, né? Então P divide y ao quadrado. Só que se P divide y ao quadrado, como P é um primo, ele vai ter que dividir um fator primo de y, né? Então P divide y naturalmente. Então não tem como eu só dividir um deles. Então vamos supor que ele não divida nenhum, ou seja, P não divide x e P não divide y. Então a primeira coisa é suponha que P não divide x e P não divide y. Mas P divide x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que é dado na questão, né? Se P divide x ao quadrado mais y ao quadrado, então x ao quadrado é congruente a menos y ao quadrado módulo P, ok? Lembrando lá das propriedades de congruência. As propriedades de congruência é como se fosse um igual, né? Eu posso somar o mesmo termo dos dois lados, eu posso multiplicar, eu posso elevar a alguma potência, né? Então isso aqui é válido se somente se, né? Na verdade, se somente se não. Então, se isso é válido, então se eu elevar x ao quadrado a p menos 1 sobre 2, isso aqui vai ser congruente a menos y2 elevado a p menos 1 sobre 2. Por que eu posso fazer elevar p menos 1 sobre 2? P é igual a 4k mais 3, né? Então p menos 1 sobre 2 é um número inteiro, né? Que é igual a quanto? 4k mais 2 sobre 2 dá 2k mais 1, né? Então p menos 1 sobre 2 é um inteiro. Se ele é um inteiro, eu posso elevar esse inteiro dos dois lados. Então x ao quadrado elevado a p menos 1 sobre 2 é congruente a menos y ao quadrado elevado a p menos 1 sobre 2 módulo p. Então, daqui eu vou ter o quê? Do lado esquerdo, eu vou ter que x elevado a p menos 1 é congruente a menos elevado a p menos 1 sobre 2. Como agora p menos 1 sobre 2 é um número ímpar, vai ficar menos do lado de fora. Y elevado a p menos 1 módulo p, né? Então é essa expressão que eu tenho. Tendo isso aqui, o que é que o teorema de Fermat me diz, né? Que x elevado a p menos 1, ele vai ser congruente a 1 módulo p quando o MDC de x e p for igual a 1, né? Como p não divide x e p não divide y, implica que x elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Da mesma forma, y elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Se eu tenho isso aqui, e x elevado a p menos 1 é congruente a menos y elevado a p menos 1, 1 é congruente a menos 1 módulo p. Ou seja, 2 é congruente a 0 módulo p. P divide 2, só que P é um primo da forma 4K mais 3, então isso aqui é um absurdo, né? Ou seja, não tem como P divide x2 mais y2 e P não divide x e P não divide y. Então o que é que eu vou ter que ter? Se P divide x mais 2 mais y2, implica que P divide x ou P divide y. Suponha que P divide x. Se P divide x2 mais y2 e P divide x ao quadrado. P divide a diferença desses dois caras. Então P divide y ao quadrado. Só que se P é um primo que divide y ao quadrado, P divide y. Ou seja, a gente tem que, se P divide x2 mais y2, naturalmente P vai ter que dividir um deles e obrigatoriamente o P vai ter que dividir o outro também, tá? Então essa é a solução desse problema. O que é interessante? Sempre que eu tiver uma soma x2 mais y2, né? E eu tiver um primo da forma 4k mais 3, né? Que divide esse cara, então naturalmente
eu vou ter que, P vai ter que dividir esses dois fatores, tá? E a gente vai resolver isso no problema seguinte aqui, que é o problema 23, tá, pessoal? Então vamos lá. Prove que não existem inteiros positivos x e y, tais que x2 igual a y3 mais 7, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar essa expressão módulo 4, né? Então analisando módulo 4, o que eu vou obter? x2 é igual a y3 mais 7, então x ao quadrado, ele é congruente a y3 mais 3 módulo 4. 7 é congruente a 3 módulo 4, né? Vamos fazer algumas suposições aqui. Primeiramente, a gente já sabe que x2 ele só é congruente a 0 ou 1 módulo 4. Professor, não estou lembrado disso. Como é que eu posso relembrar? X ele é congruente a 0, 1, 2 ou 3 módulo 4. Se eu elevar ao quadrado, x2 vai ser congruente a 0, 1, 4 dá 0, 3 ao quadrado 9, 1 módulo 4. Em resumo, x2 é congruente a somente 0 ou 1 módulo 4. Não pode ser congruente a 2 e 3 módulo 4, certo? Agora, vamos analisar com o y ao cubo. Y ele pode ser congruente a 0, 1, 2 ou 3 módulo 4. Y ao cubo vai ser congruente a quanto? Se y for 0, é congruente a 0. Se y for congruente a 1, 1 ao cubo, 1. Se y for congruente a 2, 2 ao cubo, 8, que é congruente a 0, módulo 4. Se y for 3, 3 ao cubo, é congruente a 27, que é congruente a 3, módulo 4. Ou seja, y3 ele vai ser congruente a 0, 1 ou 3, módulo 4. Né? É isso que a gente tem. Observe o seguinte, para que as coisas... Quando eu tiver y3 mais 3, então vai ser congruente a quanto? y3 mais 3 vai ser congruente a 3, né? Se y for congruente a 0. Se y for congruente a 1, vai ser congruente a 1 mais 3, 0. Se y for congruente a 2, né? Vai ficar 8, vai ser congruente a 3. E se o y for congruente a 3, vai ficar 3 mais 3, 6, módulo 4. Só que observe que x2 só é congruente a 0 ou 1, módulo 4. y3 mais 3 é congruente a 3, 0 e 3 e 2, módulo 4. Para as coisas coincidirem, o que é que obrigatoriamente eu vou ter? Que o y ele tem que ser congruente a 1, módulo 4. Porque se ele for congruente a 0, eu ia ter que 3 teria que ser congruente a x2. Absurdo, né? Se o y for congruente a 2, eu ia ter que 3 congruente a x2. Absurdo. Se o y for congruente a 3, eu ia ter que 2 congruente a x2. Absurdo. Então, obrigatoriamente, y é congruente a 1, módulo 4, tá? Então, vamos lá. A expressão que eu tenho é x2 igual a y3 mais 7. Observe o seguinte, pessoal. Daqui eu vou ter que x2 mais 1 é y3 mais 8, né? y3 mais 8 é y mais 2 vezes y ao quadrado, né? Menos 2y mais 4. Então eu tenho o quê? Ó? Eu tenho um produto de dois fatores igual a x2 mais 1, soma de dois quadrados, né? Então, produto de dois fatores igual a x2 mais 1. Só que observe o seguinte, olha só o que é interessante. Y mais 2, a gente já sabe que isso aqui é congruente a 3, módulo 4. Poxa, mas se o y mais 2 é congruente a 3, módulo 4, vamos supor que é um ímpar, né? Então, vamos dizer o seguinte, que o y mais 2 eu posso escrevê-lo como sendo produto de fatores primos. Seria um primo 1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2 vezes P3 elevado a alfa 3 até um PK elevado a alfa K. Com certeza P1, PI, né, para qualquer I, vai ser ímpar, né? Porque se fosse par, y mais 2 seria par, y seria par, que é um absurdo que a gente já viu, que y é congruente a um módulo 4, tá? Então y mais 2 é um produto desses primos. Imagina só que eu não tivesse fator, nenhum primo desse,
congruente a 3 módulo 4. Ou seja, se todos fossem congruente a 1 módulo 4, o que, que eu ia obter? Que P1 elevado a alfa 1 ia ser congruente a 1 módulo 4, P2 alfa 2 congruente a 1. Então todo mundo ia ser congruente a 1 módulo 4. Se todo mundo fosse congruente a 1 módulo 4, y mais 2 tinha que ser congruente a 1 módulo 4. O que é um absurdo, né? Então, obrigatoriamente daqui eu vou ter o quê? Existe PI primo tal que PI divide y mais 2 e PI é da forma 4K mais 3. Por que, que eu estou fazendo isso, professor? A gente vai chegar lá para mostrar por que, que a gente está usando o 4K mais 3 e vai chegar em alguma propriedade. Se PI dividir y mais 2, daqui eu vou ter que PI divide y mais 2 vezes y ao quadrado menos 2y mais 4. Só que isso aqui a gente já viu que é x2 mais 1, né? Então, PI divide x2 mais 1, que é x2 mais 1 ao quadrado. E PI é da forma 4K mais 3. Professor, se PI divide 4K mais 3 é da forma, perdão, PI é da forma 4K mais 3 e divide x2 mais y2, então PI divide x e PI divide y. Pelo problema anterior, pelo problema 22, não é isso? Problema 22, nós temos que PI divide x e PI divide 1. Só que PI é um primo da forma 4K mais 3 que divide 1. Então isso aqui eu tenho um absurdo. Ou seja, né? Se eu tenho um absurdo, a suposição que eu fiz inicialmente não existe. Ou seja, eu fiz a suposição que existia solução, né? E aí, quando eu fiz a suposição que existia solução, y, mostrei que y é congruente a 1. Então, y mais 2 é congruente a 3. Então, y mais 2 tem que ter um primo PI da forma 4K mais 3. Só que PI vai ter que dividir x2 mais 1. E aí, pelo problema anterior, eu mostro que PI tem que dividir 1. E a gente chega nesse absurdo aqui, tá, pessoal? Então, por isso, não há solução inteira positiva, tá? Não há soluções inteiras positivas. Professor, existe negativa? Avalie se a gente em algum momento aqui trabalhou com a parte positiva, tá? Então, na verdade, ela vale para... não existem inteiros, tá bom, pessoal? Beleza, pessoal. Valeu.